Os livros de Reis, primeiro e segundo Reis, vão narrar agora as histórias dos reis que sucedem Davi. Salomão, que é o seu filho, faz uma sucessão natural. É depois do reinado de Salomão, que foi um reinado muito produtivo, muito rico, reconhecidamente cultural. Salomão era uma pessoa que conhecia muito, muito sábio e fez talvez o governo mais rico em termos materiais e em termos culturais do povo de Israel. Mas depois do reinado de Salomão, a nação se divide. Os filhos de Salomão não conseguem manter a nação unida, muito especialmente Roboão, seu filho, e então a nação se divide. Então 10 tribos ficam ao norte, criando o Reino do Norte, cuja capital será Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam ao sul, cujo Reino do Sul será chamado também de Reino de Israel, com a capital em Jerusalém. Então você passa a ter 2 reinos, e tanto nos livros de Reis, quanto em 1º e 2º Crônicas, que vem logo depois, que é uma outra narrativa dos mesmos episódios de Reis. Então Reis e Crônicas têm as mesmas narrativas, só que registradas com ênfases diferentes, mas o grosso da narrativa desses 4 livros são as ações dos reis. Alguns reis, tanto do norte quanto do sul, mais próximos de Deus, mais próximos da lei de Deus, e alguns reis que se afastam da lei de Deus. É interessante como esses reis são chamados, né? E fez o rei tal o que era bom aos olhos do Senhor, e fez o rei tal o que era mal aos olhos do Senhor. Então eles são julgados pela maneira como eles foram fiéis ou infiéis à lei de Deus. Então os livros de Reis e os livros de Crônicas, esses 4 livros em conjunto, são importantíssimos para que nós conheçamos como que se desenvolveu depois a história de Israel através dos reinados pós-salomônicos, até finalmente a invasão da Assíria no Reino do Norte, exterminando o Reino do Norte, e depois com a mestiçagem que houve, o povo do Reino do Norte, na verdade, acaba desaparecendo, e o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, cuja capital é Jerusalém, é invadida posteriormente por Nabucodonosor da Babilônia. Embora o Reino do Norte praticamente seja extinto, o que vai sobrar do Reino do Norte são os samaritanos, é o Reino do Sul que permanece, chamado remanescente de Israel. Eles são levados para o cativeiro babilônico e depois o rei Ciro persa conquista a Babilônia e liberta esses descendentes de Judá e Benjamim para voltarem para a terra. Não é? Mas Reis e Crônicas terminam aqui, com a invasão desses impérios e com a terra desolada, assolada, tanto o reino de Israel ao norte quanto o reino de Judá ao sul. E as portas ficam entreabertas para as narrativas que virão posteriormente na retomada da história, voltando o povo para a terra prometida.